Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, hoje sexta-feira. No vídeo de hoje a gente vai trazer informações, obviamente, sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências envolvendo o nome do Esporte Clube Bahia. Isso porque um jornalista que cobre o Flamengo, tem um portal muito relevante do Flamengo, trouxe uma informação nos últimos dias de que o Bahia tinha um interesse em monitorar a situação do meia do Flamengo, Lohan, de 18 anos. No vídeo eu quero explicar um pouco mais dessa situação, trazer um pouco mais da minha apuração também em relação a esse assunto, que já está tomando conta dos noticiários ao longo do dia, e obviamente trazer também as últimas informações do Esporte Clube Bahia, que se prepara para enfrentar a equipe da Juazeirense amanhã na Arena Fonte Nova, na última rodada do Campeonato Baiano, antes da fase decisiva, né, antes dos jogos mata-mata da competição. Já curto muito com o teu like nesse vídeo para que você possa ajudar o nosso canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e claro que você, torcedor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o Esporte Clube Bahia, e como eu falei para vocês, meu povo, se prepara para enfrentar a equipe da Juazeirense amanhã na Arena Fonte Nova, jogo importantíssimo, e é só você olhar para a tabela. O Bahia nesse momento é o terceiro colocado e busca os 3 pontos para tentar passar para a segunda colocação, até mesmo chegar em primeiro, que é mais difícil de acontecer, para tentar decidir os jogos das semifinais e também possivelmente de uma final dentro de seus domínios, dentro da Arena Fonte Nova. Para chegar em primeiro nessa última rodada, está um pouco difícil. O Vitória é o líder do campeonato, precisa, se eu não me engano, de apenas um empate para conseguir confirmar essa primeira colocação, mas o Bahia ainda tem em busca da segunda colocação, que daria, num possível confronto contra a equipe da Jacuipense, uma vantagem para o Bahia decidir o jogo na Arena Fonte Nova. Então é de extrema importância, apesar de ser um jogo que não parece ter muita importância, principalmente porque a gente já está pensando na terça-feira contra o The Strongest, mas é um jogo que vale muito por estadual. E o Bahia deve utilizar um time ou uma base muito parecida que entrou em campo contra a equipe do Barcelona de Ilhéus na última rodada do estadual, quando o Bahia estava se preparando para enfrentar o The Strongest lá na Bolívia, com algumas possibilidades, algumas mudanças podem acontecer. Eu vou trazer inclusive um próximo vídeo aqui no canal, né, de pré-jogo, trazendo a provável escalação e tal, mas Iago Borducci e o Kaique treinaram com o grupo e podem aparecer na lista de relacionados para essa partida. Já explico para vocês melhor no próximo vídeo aqui do canal, quando a gente fazer o pré-jogo, e aí sim eu vou falar de forma mais detalhada e entrar mais no assunto em relação a essa partida. Iago Borducci 100% recuperado, e o Kaique, que fez um trabalho ali de recuperação física e tal, quando chegou aqui no Bahia, já tem um tempinho treinando a parte física e tal, agora volta a treinar com o grupo, treinando normalmente e estando apto para o técnico Rogério Ceni podê-lo relacionar. Falando agora sobre o mercado de transferências, não sei se vocês acompanharam, ou não sei se vocês viram, mas a CBF, né, vai fazer a mesma coisa que fez na temporada passada. A janela fecha dia 28 de fevereiro, mas vai abrir uma brecha ali no mês de março até abril para os jogadores, né, os clubes, né, poderem contratar jogadores que disputaram os estaduais Brasil afora. Ou seja, se o Bahia quiser contratar nesse período, o Bahia pode contratar sim. Lembrando que isso aconteceu no ano passado, e aí que a história do Eric Puga aconteceu, do interesse e tal. Vai ou não vai, contrata ou não contrata, tá perto ou não tá perto. Tem um jogador do América Mineiro também que chegou muito próximo de estar fechado com o Bahia, não aconteceu, né, o Emanuel Martinez. Enfim, a mesma janela que aconteceu no ano passado vai acontecer também agora em 2025. Quem sabe a gente não pode ver, né, alguns jogadores chegando nesse período, mesmo que muito difícil de acontecer, principalmente visando, porque o goleiro do Bahia é um goleiro que está atuando fora do continente, né, está atuando na Europa, e a busca por um atacante também, né, recentemente o Antony Alves e tal, é um jogador que pode vir nessa janela, um jogador não, a posição, né, que possa vir nessa janela, no caso de atacante, nessa brecha que a CBF vai abrir. Falando agora sobre o Lohan do Flamengo, eu queria trazer uma informação e queria também discutir esse assunto aqui com vocês, porque eu acho importante da gente falar e da gente ficar trazendo aqui, eu pelo menos trazendo as minhas informações, as minhas apurações em relação a esse assunto, para que você, torcedor, consiga ter uma maior consciência do que o Bahia está querendo fazer no mercado e se essas possibilidades elas podem ou não acontecer. Primeiro, que eu não quero descredibilizar a informação do meu colega lá do Rio de Janeiro. Ele passou informação e de fato acredito, né, pelas minhas apurações, que o Bahia esteja monitorando o meia-campista Lohan do Flamengo. O Lohan, para quem não conhece, gente, 18 anos, da base do Flamengo, teve uma negociação aí recentemente com o CSKA de Moscou, estava muito perto de fechar com o clube russo, mas a negociação acabou melando. O clube russo não gostou da forma como o Flamengo lidou com a negociação, algo parecido, e aí por conta disso fez o clube desistir, né? O clube desistiu da contratação do meio-campista Lohan do Flamengo, e aí ele continua por lá. Só que ele não vai ser inscrito para
permanece na Libertadores, Sub-20 do Flamengo, não vai ser inscrito nas competições e vai tá fora, né, dos planos do clube carioca para o restante da temporada. E aí que surgem alguns interessados, dentre eles alguns clubes do futebol brasileiro. E aí que meu colega, o jornalista lá do Rio de Janeiro, traz a informação de que o Bahia seria um desses clubes que estariam interessados na contratação do jogador e monitorando de perto a situação. A informação que eu tenho para passar para vocês é a seguinte: monitorar, o Bahia monitora. Por que o Bahia monitora? Porque o clube faz isso com praticamente quase todas as oportunidades que tem nesse momento de mercado, para entender um pouco mais a situação, para acompanhar, para saber até valores, para ver se realmente pode acontecer uma possibilidade daquela situação ou não, mas não é prioridade do Bahia nesse momento a contratação de mais um meio-campista, por mais que na minha opinião seria muito bem-vinda, ainda mais o Lohan, que é um jogador de 18 anos, um jogador jovem e tal, um negócio que poderia acontecer e que para mim seria, não vou dizer que um negócio que poderia ser tão vantajoso assim para o clube, porque o Lohan teria pouquíssimos minutos aqui, não é um jogador que chegaria, teria espaço para poder evoluir, para poder ter minutagem e tal, na minha opinião, mas é um jogador que poderia contribuir e poderia ajudar dentro do elenco, mas não é prioridade do Bahia. O Bahia não deve fazer esse movimento agora, acompanhar, monitorar, é diferente de fazer uma proposta ou de estar ali muito interessado na contratação do jogador. O Bahia monitora sim a situação, mas a informação que eu consegui apurar é de que o Bahia não pretende fazer nenhuma investida no Lohan, pelo menos até esse determinado momento. Isso pode mudar amanhã? Pode, mas a informação que eu tenho hoje é de que o Lohan não é prioridade do Bahia, que esse negócio não deve acontecer pelo menos nos próximos dias. O Bahia não tem interesse nesse momento em apresentar uma proposta formal ao Flamengo para contratar o jogador e tal. Uma situação por empréstimo poderia acontecer? Aí poderia acontecer. Acho que seria uma situação mais louvável e uma situação mais viável também. É um jogador que poderia vir sem custos de transferências nesse momento, com um salário ali ajustado entre Bahia e Flamengo, para ele poder mostrar o futebol, se algo agradar e tal, já algum valor pré-fixado ali no contrato, aí sim o Bahia poderia comprar ele em definitivo, enfim. Parecido como é a situação, por exemplo, do Rodrigo Nestor. Mas muito difícil disso acontecer. Muito difícil mesmo. E aí você me pergunta, se a contratação de um meia não é prioridade, o que é prioridade para o Bahia então? A prioridade é um goleiro e um atacante para repor a saída do Everaldo. Um atacante com características diferentes da do Everaldo, um ponta com posição física. O Leiro trouxe isso aí recentemente nas suas redes sociais, eu já tinha comentado sobre isso também, porque a saída do Everaldo, assim, ele é um centroavante, mas o Everaldo jogava mais pela ponta. Ele jogava com o Rogério Ceni em 2024 pelo lado do campo e em 2025 fez alguns jogos também atuando naquela função. Então é importante para o Bahia repor a saída do Everaldo, mas além de repor a saída de um centroavante, trazer um jogador que possa jogar tanto como um camisa 9 em alguns momentos, em algumas situações, mas que especialmente possa jogar pelo lado do campo e que tenha posição física para poder ajudar e contribuir na marcação, fazendo algo que o Everaldo fazia no ano passado, que era se sacrificar pelo time. Isso pode acontecer também com a contratação de um jogador com essas características, por isso a ideia do Bahia de ir ao mercado e tentar trazer um jogador desse tipo um pouco parecido. O Antony Alves se assemelha um pouco nesse sentido, é um jogador alto, que tem um bom porte físico e tal, e que poderia nos ajudar bastante. Outros nomes também devem estar sendo monitorados pelo Bahia nesse exato momento para tentar repor essa saída e tentar contratar alguém até o fechamento da janela, né, que é no caso no dia 28 de fevereiro. Caso não aconteça nessa janela, a gente pode ver contratações, como eu falei para vocês, na brecha que a CBF abriu, né, para contratações de jogadores apenas que disputaram o estadual. Aí, caso o Tricolor de Aço não consiga fechar com nenhum jogador até esse determinado momento, deve ficar de fato para a segunda janela. Mas o que o Bahia quer fazer até o final da segunda janela é trazer jogadores para essas duas posições. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.